repito, ok? Então vamos lá. Na aula passada, galera, a gente parou aonde? Me lembre aí. Suspensão independente, não foi? Foi isso mesmo? A gente ia entrar em semi-independente. Pronto. Então já vimos a McPherson, já vimos braços oscilantes e já vimos a multilink, não foi? Pronto. Perfeito. Então vamos lá. Pronto, o Joaci perdeu a de sábado. Pronto, Joaci, você vai ter que acessar o Google Drive para poder assistir essa gravação aí, beleza? Pronto, tranquilo. Então, só recapitulando aqui para a gente chegar até a suspensão semi-independente, que é a próxima que a gente vai falar. Então, a gente viu lá na suspensão dependente, onde na suspensão dependente eu caracterizo ela através de que elemento? Escreve para mim aí rapidinho. Qual é o elemento que deve existir para eu considerar uma suspensão como dependente? É o eixo rígido. Pronto. Então, lembra, né? Independente se tiver feixe de mola ou não, não interessa. O que vai caracterizar é sempre o eixo rígido. Lembrem-se, travou? Vou repetir, né? O elemento que caracteriza a suspensão dependente é exclusivamente o eixo rígido. Lembrando que o eixo rígido, se você observar, ele liga o centro de uma roda ao centro da outra, né? Deixa eu buscar um. Ao centro, exatamente o centro da roda, ao centro da outra. Ok? Já voltou aí? Nada? Pronto. Então, recapitulando, ó. Eixo rígido, ligação entre o centro de uma roda ao centro da outra. Esse eixo aqui, ó, ele não só tem um tipo de torção. A ideia é essa. Tipo de torção. Através... Meu Deus, complicado. E aí, me digam se voltou aí. Áudio normal agora? Vixe. É difícil. É difícil. Dados móveis é difícil. Professor, não tem Oi. como desligar os dados móveis e ligar de novo, não? Porque às vezes pode ser isso. Tá cortando, né? Tô falando, tá cortando muito? Tá cortando muito, professor. Pronto. Eu vou dar uma. Me aguardem 12 minutos, certo? Para ver se eu consigo ajeitar isso aqui. Eu só vou atualizar aqui a conexão e atualizar a página, certo? E já volto. Hoje não tá legal não, tava cortando demais aí, tá? Hoje não tá legal não, viu, galera? Hoje não tá batendo certo não, família. A internet da professora é da Clara, é igual a minha. Tá meio bufada mesmo. Ô, Eduardo, ó o Fernando aí, ó. Ah, você tá me vendo, né? Você viu ele aí, ó. Oi, menino lindo! Ô, Aí, velho, tô vendo? chorando. E aí, Fernando? E aí, ferinha, 100%. Como é que tá essa minha recepção aí com vocês? Galera. Olha, já tô vendo um aluno aqui, deixa eu ver aqui.
Estão me ouvindo, galera? Vê se melhorou o áudio aí. O áudio tá legal. Pronto. Eu tentei colocar o celular um pouco mais longe, né? Para ver se melhora a qualidade do sinal pra gente aí. Pronto. Graças a Deus melhorou. Vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo a apresentação. Deixa eu ver vocês aqui. Pronto. Estão vendo a apresentação? Agora, olha só o detalhe que vai diferenciar aqui a suspensão dependente da semi-independente. Se por algum motivo eu passar por um obstáculo aqui e eu exercer uma força na roda nesse sentido aqui, ó, tá sem imagem? Clica lá para colocar o slide na tela. Lembra, sempre que eu sair e entrar, vai lá em pessoas, clica no slide que ele aparece. Então, ó, se eu exercer uma força nesse sentido para cima aqui da roda, perceba que devido a esse eixo aqui, ele está no centro da roda, a única oscilação que esse eixo vai sofrer aqui é em subir junto com a roda. Ele não vai torcer ou coisa do tipo. Ok? Qualquer força aplicada nessa roda aqui, né, a aplicação da força vai estar aqui no centro. Ó. Então, esse eixo ele não vai sofrer torção. Ele apenas vai se movimentar no sentido vertical aqui, juntamente com o movimento da roda. Por isso que a oscilação passa para o outro lado. Ok? Conseguiram visualizar isso aí? Então, por isso que ele é eixo rígido, ele não torce. Agora, vamos lá. E na suspensão semi-independente, como é que funciona? Bom, na dependente, eu tenho aquele eixo rígido. Na independente, eu não tenho um eixo ligando os dois lados. Na suspensão independente, eu tenho as bandejas, que vão tornar as minhas rodas independentes umas das outras, né? Só que aí, quando eu falo em suspensão semi-independente agora, né? Bom, semi-independente, ela não é independente, né? Só que ela também não é uma suspensão totalmente dependente, ela está no meio termo, ela é semi, né? Não é um meio termo. E o elemento que vai caracterizar esse tipo de suspensão é esse eixo aqui, ó, tá vendo? Só que esse eixo aqui, ele não é um eixo rígido, ele é um eixo semi-rígido. Então, ele sofre torção. O eixo rígido, ele não sofria torção. O semi-rígido, ele vai, sim, sofrer torção. E aí, o que acontece? O movimento de uma das rodas é transmitido parcialmente à outra, né? A depender do volume do obstáculo que eu vou estar ultrapassando aqui, né? Eu estou trafegando, vou ter um obstáculo aqui para a minha roda entrar em contato. A depender do tamanho desse obstáculo aqui, se for muito pequeno, praticamente apenas essa roda aqui vai sofrer a oscilação. Se for um obstáculo muito grande, aí o que acontece? Parte dessa oscilação é transmitida para o outro lado. Então, observe que não é toda a oscilação que é transmitida. Ok? Isso se aplica na suspensão dependente. Na suspensão dependente, qualquer obstáculo, né, um obstáculo de qualquer tamanho aqui, essa roda passando aqui e oscilando, a vibração passaria totalmente para o outro lado. Na suspensão independente, claro que na teoria a ideia é que fosse assim, qualquer obstáculo que tivesse aqui, a oscilação se resumiria apenas a essa roda. Já na semi, aí depende. Uma oscilação pequena, apenas essa roda sofre oscilação. Se for um obstáculo muito grande, uma oscilação muito grande, aí parte dessa oscilação passa também para outra roda, ok? Bom, a diferença tá nítida aqui. Pode repetir essa parte da roda aí, por favor? De novo, né? Estão ouvindo aí? De novo. No caso de suspensão semi-independente, esse eixo aqui ele vai sofrer torção. E essa torção ela vai compensar
parte da oscilação que seria transmitida de uma roda para outra. Como o caso aqui da semi-independente, devido a esse eixo semirrígido sofrer torção, eu consigo compensar, dissipar parte da oscilação dessa roda que seria transmitida para outra. Então, se eu passo por um obstáculo com um volume considerável, né, o que acontece? Eu vou passar com essa roda por esse obstáculo aqui. É claro que a dimensão dele, né, desse quadradinho que eu desenho aqui, em relação a essa roda aqui, é um obstáculo considerável. Então, ao passar aqui, o que acontece? Essa roda vai oscilar muito. Porém, nem toda a oscilação sofrida por essa roda vai passar para o lado de lá, porque esse eixo aqui ele vai torcer e vai compensar parte dessa oscilação. Então, esse eixo ele vai trabalhar torcendo para compensar a oscilação que seria transmitida para o outro lado. Conseguiram captar aí? Demo ok aí, se conseguiram pegar isso aí. Pronto. Aí, aqui dá para você perceber claramente, galera. Observe agora, compare a montagem do eixo rígido com a montagem desse eixo semirrígido aqui. Se eu traçar uma linha seguindo a orientação dele aqui, eu vou passar pelo centro da roda? Me respondam aí. Se eu vou passar pelo centro da roda. Não vou, né? Perceba. Eu não vou passar pelo centro da roda. Eu vou estar aqui, ó, um pouco à frente, tá vendo? Percebe que eu estou um pouco à frente do centro da roda? Não? Se eu traçar uma linha aqui, ó, eu não vou passar no centro da roda, ó. Perceba onde está. O centro da roda está aqui, ó. Tá vendo? E tem uma distância aqui. Eu tenho uma distância aqui, ó. Percebam. Conseguiram? Deixa eu apagar aqui essa tinta agora. Então, o que acontece? Claramente, qual é o efeito aqui se eu passar por um obstáculo, por exemplo, né? Então, se eu tiver uma força sendo aplicada no centro aqui, ó, se vocês observarem, a fixação desse eixo está aqui, ó. Ele está fixo aqui na carroceria. Nesse caso aqui, no monobloco lá do veículo. Tá vendo aqui? Esse eixo, ele está preso aqui. E ele está preso aqui, fixo também, na bucha inferior aqui do amortecedor. Estão vendo? Então, perceba que eu tenho uma alavanca aqui, ó. Se eu for traçar daqui até o centro da roda, ó, eu tenho uma alavanca. Então, se eu aplicar uma força aqui, ó, o que acontece? Essa força aqui, ela vai ser aplicada no centro da roda. Só que eu tenho essa alavanca aqui, ó. Então, quando essa força for aplicada aqui no centro da roda, em vez desse eixo subir junto, por que ele não vai subir junto? Porque ele não está no centro da roda. Então, em vez dele subir junto, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Ele vai torcer. Não sei se vocês conseguem visualizar o movimento que ele vai fazer aqui, ó. Conseguiram pegar mais ou menos o que é que vai acontecer aqui? Perceba. Por esse eixo estar um pouco para frente, se eu aplico uma força no centro da roda, ele não vai subir junto com a roda. Eu vou gerar uma torção aqui, ó. Ele vai girar. Né? É como se fosse a porta, né? A porta está presa lá no canto, você puxa cá pela frente, né? Aí quando você puxa, ela não vem em sua direção, ela gira, né? Ela torce. É a mesma coisa aqui. Então, o que acontece? O material desse eixo aqui, ó, essa alavanca reduz o volume do movimento. O que acontece? A ideia é essa mesmo aí, porque quando eu faço essa alavanca aqui, ó, esse cara aqui, esse eixo aqui, como ele está ligado a essa alavanca aqui, ele vai torcer. Então, ele é vazado, ele não é todo preenchido, não. Ele tem um perfil em V, que a gente chama. Né? Eu vou mostrar uma imagem aqui, deixa eu passar aqui. Ele tem um perfil em V, em U, assim, tá vendo que ele é vazado aqui? Ó, ele é vazado aqui dentro, ó. Justamente para ele torcer mesmo. E aí, quando eu tenho aquela torção ali, esse movimento de torção aqui, ó, na verdade é uma resistência ao movimento, né? Uma torção qualquer, é a resistência ao movimento.
Então a roda está subindo e o próprio material tenta jogar a roda de volta para o lugar, né? O efeito de mola. Né? Perceba, se você pegar um material bem rígido, quando você tenta torcer ele para um lado, né? Você tem a reação dele querendo voltar. Então ele acaba dissipando parte dessa oscilação que passaria para outra roda. Aí quando essa roda oscila, esse cara torce. Esse eixo torce. Aí quando ele torce, ele compensa, né? Parte do movimento que passaria para outra roda. Só que, é claro, numa oscilação muito grande, né? Aí não tem como. Ele torce, consegue compensar uma parte, mas a outra passa para o outro lado. Conseguiram entender isso aí? Pronto, perfeito. Então, essa é a ideia da suspensão semi-independente, galera. Então, perceba que, a depender do obstáculo, né? Se for muito pequeno, a oscilação nem passa. E se o obstáculo for muito considerável, essa oscilação passa, mas não totalmente. Por isso que é uma semi-independente. Correto? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu compartilhar agora a minha tela, só para eu mostrar uma... Acho que eu tenho uma animação aqui. Danilo pediu para repetir, né? O que acontece, Danilo? O que é que eu expliquei aqui? Como o ponto de fixação desse eixo é aqui, tá vendo? Suponha que essa ponta aqui, ela tá fixa na carroceria. E quando essa roda oscilar, a força vai estar aqui, ó, no centro da roda. E esse eixo aqui, esse corpo desse eixo, ele não está projetado no centro da roda, ele está um pouco à frente. Então, quando tiver uma oscilação nessa roda, em vez desse eixo apenas subir junto com a roda, essa parte aqui vai tender a fazer esse movimento, ó, de girar, de torcer. Aí esse corpo todo aqui vai fazer isso, ó. Ele vai torcer. E essa torção compensa parte dessa oscilação sofrida. Entendeu? Então, muitas vezes, a oscilação nem passa para o outro lado. Oi? Tem como dar uma repetida rapidinho, por favor, que o meu deu uma travada aqui? Pronto. De novo. Deixa eu apagar aqui de novo. Repetindo aqui. Vamos lá. Percebam novamente que esse eixo aqui agora, esse eixo semi-rígido, ele não está projetado no centro da roda aqui, ó. Ele não, se fosse um eixo rígido, ele estaria aqui, nessa direção aqui, ó. Ele é um eixo semi-rígido, então ele propositalmente está deslocado do centro da roda. Então ele está um pouco à frente, tá vendo? Do centro da roda. Então, se tiver uma oscilação aqui nessa roda, como esse eixo não está alinhado com a roda, ele não vai simplesmente subir e descer junto com a roda. Ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Porque ele vai estar preso aqui, aqui ele está fixo. Então não tem como ele subir e descer, só tem como ele girar, né? Então quando eu exercer uma força aqui para cima, ele gira, ele faz esse movimento aqui, ó. E aí, quando essa parte aqui gira, esse corpo faz isso, ó. Gira. Ou seja, ele torce. E quando ele torce, ele acaba compensando parte dessa oscilação que passaria para outra roda. Conseguiu pegar aí, mais ou menos? Pronto. Danilo está falando ali que ele tem carro que tem uma barra estabilizadora ali, pronto. A barra estabilizadora vai funcionar basicamente como esse cara aí, ó. Como esse eixo semi-rígido, ok? Vou falar dela lá na frente, eu vou falar dela, a barra estabilizadora. Mas é o mesmo princípio, uma barra também assim, basicamente nesse formato. E o efeito vai ser o mesmo. Só que essa barra estabilizadora tem uma outra função, né? Parecida, mas é uma função específica. Mas é isso aí mesmo. Conseguiram visualizar, né? Ok? Massa. Então, o que acontece? Esse tipo de suspensão aí, semi-independente, ele é amplamente, né, utilizado aí na traseira dos veículos de passeio, galera. Então, pode pegar aí 99%, a gente nunca diz 100%, 99% dos veículos de passeio aí, pode observar que na traseira vai ser semi-independente, ok? Exceto aqueles carros, né, que tem uma motorização um pouco mais
elevada, um carro voltado para a esportividade, aí você vai ter suspensão independente nas 4 rodas. Gol, por exemplo, pronto. Pode, esse carro tudo aí, Gol, Celta, que for, Palio, pode observar isso. 99% é tudo semi-independente na traseira, ok? Todo esse carro aí, pode pegar Spin, Cobalt, todos esses carros aí, né, que não tem uma motorização muito potente. Pronto, aí, ó. Os Ford Focus são independentes, né? Se você vai para um carro, né, com os atributos um pouquinho superiores, você já muda essa visão de suspensão aí. Aí você já vai para uma suspensão independente nas 4 rodas, né? Vamos lá. Então, tudo que eu falei vai estar resumido aqui, tá, galera? Então, o material tá lá para vocês estudar. Se vocês tiverem dúvida, pode ler. Eu acho que tudo que eu falei vai estar resumido aqui. Então, aqui, ó. Quando as rodas se movimentam verticalmente, né, em sentidos opostos, o movimento de torção é transformado em rotação, né? Ou o movimento de torção é transformado em... A torção no braço aqui, né? É transformada em torção no eixo aqui, né? Aquilo tudo que eu falei tá aí escrito. Ah, tá. Eu falei que ia mostrar aqui, né? Deixa eu compartilhar minha tela agora para mostrar a animaçãozinha aqui, só para a gente observar. Mas outra coisa aqui antes de eu mostrar, né? Vocês já estão observando aí que normalmente a suspensão semi-independente, que é utilizada na traseira da maioria dos veículos aí, você vai ter sempre lá conjugado com o eixo semi-rígido um amortecedor e uma mola helicoidal, né? E normalmente eles não estão conjugados um com o outro, tá? Então, a mola vai estar sozinha aqui e o amortecedor sozinho. Diferente do que acontece lá na dianteira com o sistema McPherson, ok? Mais comum de você achar na traseira dos veículos é essa configuração que está aqui na imagem. O eixo semirrígido, um amortecedor convencional aqui e uma mola helicoidal. Essa é a ideia. Deixa eu... Vou parar a apresentação aqui para compartilhar a tela. Pronto, deixa eu tentar colocar para vocês aqui algumas animações. Estão conseguindo ver a minha tela aí? Alguém fala, por favor, porque eu agora não vou conseguir ver o chat. Você está conseguindo ver aqui os arquivos de vídeo? Sim, sim, sim. Pronto. Então, ó, vou colocar o efeito aqui da suspensão dependente primeiro, né? É um sistema que tem feixe de mola aqui. É bem curtinho, é só uma animação. Depois eu posso mandar lá para vocês no Classroom. Deixa eu pegar aqui na... Opa. Então, o efeito da suspensão tem o movimento de subida e descida. Então, olha os grampos aqui, ó, que prendem o feixe de molas até o eixo rígido. Ó. Ele não está ligado mais a nada, a não ser a base inferior do amortecedor aqui. Ó. O amortecedor está aqui. Então, perceba que quem deixa esse eixo fixo aqui é esse feixe de molas aqui. Okay? Agora, vou mostrar um eixo traseiro, que é um eixo semi-rígido. Né? Observe como ele está sujeito à torção aqui agora. Ó. Eu tenho essa flexibilidade de torcê-lo. Ó. Então, eu tenho alguma independência entre as rodas. Mas ela não é máxima, né? Novamente, ó. Então, perceba que ele não está oscilando para cima e para baixo aqui, como o eixo rígido, né? Ele está
essa região aqui, ela está torcendo. Aqui já seria uma suspensão independente, né? O esquema de uma suspensão independente. Então aí eu não tenho mais nada ligando os dois lados aqui, né? Apenas vou ter um quadro aqui, ó, nessa região, né? Entre as duas bandejas. Porém, o movimento cessa nessa região aqui, né? Se essa roda subir e descer, não passa o movimento para o outro lado. Ok? Depois eu vou deixar um vídeo para vocês lá no Classroom, certo? Que é bem interessante, que ele vai mostrando a evolução do sistema de suspensão, né? Vocês conseguiram enxergar aí? Agora pode escrever no chat aí que eu já vejo. Conseguiram enxergar os vídeos, as animações? Pronto. Perfeito. Pronto. Se você pôr peso num veículo, por exemplo, suspensão independente, é isso que você está querendo me dizer? Se ele praticamente vira um rígido. Sim, você não vai ter nenhum tipo de conforto, porque é o seguinte, você vai sobrecarregar muito as molas, né? E você vai perder toda aquela característica que a gente falou de amplitude e de frequência, né? Porque tudo aquilo é calibrado com base num peso específico que o carro ele vai suportar, né? Então as molas praticamente elas não vão ter ação de absorver as irregularidades do solo. Deixa eu voltar a compartilhar aqui o slide. Pronto, voltei para o slide aí. Pronto. Pois é, né? Pode acontecer isso aí, né? Aí você vê muito aí, né? Você vê muito na rua, o pessoal coloca peso mesmo, aí o tadinho do veículo vai lá embaixo, né? Mas enfim. Então vamos lá. Botei de novo o slide aí. Novamente aí a suspensão semi-independente. Olha ela de novo aí. Amortecedor isolado da mola, né? Normalmente isso aí. Ah, sim. Alguns modelos podem conter uma barra aqui dentro, ó, para aumentar um pouquinho o poder de rigidez dessa barra estabilizadora, ou desse semi-rígido aqui, né? Então pode ter uma espécie, não é uma barra estabilizadora, mas é uma barra cilíndrica que é colocado internamente aqui, né? A esse eixo semi-rígido, para aumentar um pouquinho o coeficiente de rigidez. Ah, pronto, ok, pronto, massa. Você pode ter sim. Bom, Matheus, é muito difícil. O coeficiente de segurança dessas peças aqui, normalmente, elas são projetadas para a vida infinita, entendeu? Então, empenar acontece, entendeu? Quebrar é muito difícil. Né? Não vou dizer que é impossível, não, mas é muito difícil. Olha ele, a visão dele por baixo, né? Observe que ele é vazado aqui. Em forma de V, né? Então aqui dá para ver claramente, né? O centro da roda e a distância que ele está do centro aqui, né? Então, não tem como você errar, né? Se é dependente ou se é semi-independente. Bom, o pessoal perguntou aí, né? Aí eu vou falar rapidinho aqui, resumidamente. Uma opção que você tem aí é utilizar a suspensão pneumática, né?
que é a famosa suspensão a ar. Na verdade, o que difere aí do sistema de suspensão a ar é porque no lugar das molas, né, você faz uma troca aí. Então, em vez das molas sustentarem o peso do veículo, você coloca uma bolsa de ar. E a coluna de ar, a pressão de ar, né, que é utilizada para encher essas bolsas aí, é que acabam exercendo essa função de sustentar o peso do veículo. Lembra que a gente falou que quem sustenta o peso do veículo lá naquela primeira atividade são as molas? Por isso que quando o cara tem suspensão a ar, ele consegue regular a altura do veículo. Porque uma vez... Pronto. Vou citar aqui. Uma vez que as bolsas agora elas vão estar sustentando o peso do veículo, eu vou ter uma função aí relacionada à pressão de enchimento dessas bolsas, né? Se eu encho essa bolsa com uma pressão muito elevada, eu vou ter uma força maior para suspender, para elevar mais o veículo. Então, se eu chego lá e tiro um pouco de pressão dessa bolsa, o que acontece? Ela esvazia um pouco mais e o carro fica mais baixo, né? É praticamente isso que acontece. Eu vou ter que ter um compressor de ar, né, para poder estar variando a pressão de enchimento dessas bolsas. Nem sempre essas bolsas são utilizadas aí de forma exclusiva. Muitas vezes você combina uma mola com uma bolsa, entendeu? Então você usa feixe de mola junto com uma bolsa de ar. Então você pode conjugar as duas coisas aí. Aí, por exemplo, um cara que trabalha carregando muito peso no veículo, né? Que nem os feixes de molas dão conta. Ele pode adicionar uma bolsa de ar, por exemplo, para suprir o peso adicional que ele está colocando lá sobre o feixe de mola, entendeu? Então ele deixa uma suspensão mais robusta, por exemplo, combinando feixe de mola com bolsa de ar. Não, eu digo, por exemplo, a carga que o cidadão está querendo transportar excede a capacidade do feixe de mola, por exemplo. Ele pode colocar uma bolsa de ar em conjunto com o feixe de mola para suprir essa carga a mais que ele está colocando. Pronto, se você tiver só a bolsa e ela furar, o carro fica lá embaixo, entendeu? Por isso que quando é conjugado, fica melhor. Então, olha aí, né? Para eu conseguir colocar uma suspensão dessa aí, né? Eu preciso de um balão, que são as bolsas, o reservatório, né? Um compressor de ar, claro. Manômetro para estar avaliando as... Oi? Tem carro que já vem já com suspensão a ar ou só pode ser colocado, no caso? Assim, tem. Mas não assim no nosso meio hoje em dia é meio difícil, né? Esses carros convencionais, populares, eles não vêm com esse tipo de suspensão, não. Mas você tem alguns importados aí que eles já vêm com suspensão a ar de fábrica. Entendeu? Alguns importados vêm com esse tipo de suspensão, sim. Mas no nosso meio aqui, né, no Brasil, nossos carros populares aí, até alguns luxuosos, eles não vêm, não é comum vir com esse tipo de suspensão original, não. Então, olha o pessoal colocando exemplo aí. Então é o seguinte, né? Aí vem algumas perguntas aí que a gente já respondeu lá naquela atividade que a gente fez, né? A primeira é: quem é que tem a função de sustentar a carroceria? A carroceria ou qualquer outro elemento que é considerado peso sustentado, né? Qual é o elemento da suspensão que tem essa finalidade? Que nós já falamos. Pronto. A suspensão, agora dentro da suspensão tem alguém que tem
encargo exclusivo, que são as molas. Exatamente. Então, muitas vezes, tem muita gente que acha aí que o amortecedor também tem essa função, o que é ele que tem essa função, e não as molas, né? Mas não, esse encargo aí é exclusivo das molas. Quem está lá para sustentar peso são as molas, e acabou, não tem outra conversa. O amortecedor, a gente vai ver que ele vai controlar, ele não aguenta não. O amortecedor é que vai controlar tanto as oscilações do peso suspenso como do não suspenso, né? O que é que isso quer dizer? Toda a movimentação vertical da carroceria e da própria roda é a oscilação demasiada que a mola causa. Quem vai segurar esse movimento aí são os amortecedores. Então, uma oscilação demasiada que está tendo no veículo, isso aí não é um problema relacionado com as molas, isso é um problema relacionado com amortecedor. Quem controla a oscilação é o amortecedor. Observe que uma característica da mola é oscilar, perceba, qualquer mola. O normal é ela oscilar demasiadamente. Não é isso? Então, se o veículo está oscilando, não é um problema de mola, é justamente porque existe mola lá. A mola vai fazer isso. Agora, quem controla essas oscilações demasiadas das molas, aí sim, são os amortecedores. Se for só amortecedor, tá errado essa montagem aí. Então, nunca só amortecedor, sempre amortecedor e mola. Aqui, ó, estou mostrando um exemplo aí de um veículo utilizando, né? É claro que a imagem está bem em desenho, não dá para descrever aqui de forma perfeita os elementos, mas eu tenho aqui uma suspensão independente na dianteira, né? Mag piston, e lá na traseira eu tenho uma suspensão do tipo semi-independente. Essa é a configuração mais comum para os veículos aí. E você mais vai achar é isso aí. Independente na dianteira e semi-independente na traseira. Então, o que acontece? Todo o sistema de suspensão é composto por diversos componentes. Mas somente alguns deles são realmente vitais, né? Porque são vários componentes, né? A gente vai ter no sistema de suspensão. E a gente vai comentar aqui dos principais. Quando aparece apenas amortecedor, certamente tem mola de torção. Pronto, Helder. A gente vai ver que um terceiro tipo de mola é essa mola que a gente chama barra de torção. Muito bom. Porque tem alguns veículos que você se depara com ele e você olha assim, meu Deus, não tem um feixe de mola aqui, eu também não estou vendo uma mola helicoidal. Esse veículo não tem mola? Como é que pode, né? Mas tem uma mola diferente. Tem uma barra de torção. A gente vai ver aqui mais para frente. Boa colocação aí. É isso aí mesmo. Então, o que acontece? Os principais componentes da suspensão são esses aqui que estão destacados, né? A gente vai ver aí. Então, eu tenho o pivô. O pivô, a gente já viu, né? Ele vai fazer a ligação da bandeja com a manga de eixo. Lembram disso, né? O pivô. Então, tem uma bandeja lá, tem manga de eixo, o pivô vai estar entre eles. O pivô é que faz a ligação. Então, eu tenho uma bandeja que é característica da suspensão independente. Eu vou ter as molas, os batentes, que a gente vai ver, que muita gente confunde esse elemento aqui, né? Chama outro elemento de batente, a gente vai ver o que realmente é batente. Os amortecedores, braço tensor, que pode existir ou não, tem veículo que vai ter e tem veículos que não. Esse aqui é opcional. Opcional que eu digo, tem carro que tem carro que não tem. Tá, Rodrigo? Vocês agora que vão me lembrar, mas eu acho que eu já coloquei lá no Zoom. Eu acho que já. Você já viu. Manga de eixo
e barra estabilizadora. Então perceba que eu tenho muitos elementos aí, né? Pivô, bandeja, mola, batente, amortecedor, braço tensor, que aí nem sempre vai existir, manga de eixo e barra estabilizadora, ok? Pronto, o Eduardo já está confirmando aí que eu coloquei. Então a gente vai ver o que é todos esses aí, tá, galera? A gente vai passar. Bieleta também, pronto. Tem os elementos também que não tá aqui que a gente vai ver. A bieleta também é opcional. Na maioria dos carros tem, mas tem que não utilizam bieleta. Mas ela é importante também, a gente vai ver por quê. Boa lembrança aí. O que acontece? Aqui eu estou mostrando a disposição de alguns elementos aí, né? Que a gente já viu. Então, perceba aqui, ó, que claramente eu tenho uma suspensão independente aqui, não é isso? Porque tem bandeja. Do tipo braços oscilantes aqui. Então, eu tenho duas bandejas, tá vendo? Se eu tenho duas bandejas, obrigatoriamente, tem alguém com áudio aí, viu, galera? Quem puder aí, tem um ruído aí. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Deixa eu ver. Jairo Souza. Tem como você. Seu áudio está aberto. Tem como você dar uma desativada aí? Um pouquinho. Parece que é doente mental. Aqui desativar. Espera aí. Pronto. Perfeito. Então vamos lá, galera. Voltando, né? Se eu tenho duas bandejas, eu vou ter obrigatoriamente aqui dois pivôs, não é isso? Percebem isso, né? Então eu tenho um pivô aqui inferior, um pivô aqui superior. Olha o braço tensor aqui, ó. Que eu falei que é opcional. E algumas suspensões vão ter e outras não vão ter. Não vão ter. Eu tenho outro braço aqui, tá vendo? Eu tenho um braço aqui, ó. Um outro braço, né? Incomum para a gente até agora. Esse é o braço tensor. Lembra que eu falei, não sei se vocês lembram que eu falei, que a bandeja, ela só deve exercer movimentos verticais aqui, para cima e para baixo. Não foi isso que eu falei? Vocês lembram disso? Qual o movimento que essa bandeja não pode ter? Ela pode ter movimento longitudinal, ou seja, em relação à frente e à traseira do veículo. Não pode, porque ela está diretamente ligada com a manga de eixo. Se, por exemplo, numa frenagem ou numa aceleração, essa bandeja se movimentar para um lado ou para o outro, ela vai intervir na trajetória do veículo, além de gerar ruído. Pronto, Jairo, beleza. Então, o que acontece, ó? Eu tenho esse braço aqui, ó, justamente para evitar, para dar um reforço a mais, para evitar a movimentação dessa bandeja aqui nas acelerações, nas frenagens, principalmente, ok? Essa é a ideia desses tirantes aqui, desses braços tensores. Quando eles existem, é para isso. É para limitar a movimentação dessas bandejas aqui, no sentido longitudinal do veículo. Conseguiram captar isso aí? Pronto, perfeito. Massa. Vamos lá. Então, ó, falando especificamente de mola, né, a gente já sabe que qualquer mola, se eu comprimir, né, essa mola e depois soltar, ela não vai, né, exercer o movimento oscilatório uma vez só, né? Se eu comprimo uma mola e solto, ela vai ficar vibrando por várias vezes até parar por inércia. Essa é uma característica de qualquer mola. Ela é um elemento elástico,
né? Que ela, quando você comprime ela absorve energia, acumula essa energia. Quando você retira a força, ela devolve essa energia. E aí fica oscilando o tempo todo. E aí o que acontece? Uma vez que eu libero a pressão sobre a mola, né? Ela vai descarregar toda a energia que ela acumulou aí, né? Por isso que ela fica vibrando o tempo todo. E quanto mais eu comprimir a mola, quando eu soltar é pior, né? O resultado. Então ela vai ficar oscilando mesmo. E aí o que acontece? Tem alguns aspectos em que eu caracterizo, aí eu classifico a minha mola, né? Toda mola tem uma resistência à compressão ou flexão, ok? E é por isso que a gente viu lá no começo que eu preciso vencer essa resistência à compressão da mola aqui, ó, para eu ter algum efeito de conforto. Por isso que o peso sustentado deve ser sempre maior do que o peso não sustentado, né? Eu tenho que comprimir a mola. Se eu não trabalhar com a mola sob compressão, eu não vou ter nenhum efeito de absorção de energia, ok? E a outra é a frequência de oscilações, né, que é bastante importante no que se diz respeito aí à estabilidade do veículo. Uma mola que tem uma frequência muito alta de trabalho, ela vai ficar jogando o pneu contra o solo e tirando o tempo todo, ok? Então perceba, se eu tenho uma mola, por exemplo, lembra que eu falei isso lá na primeira aula? Se eu tenho uma mola com amplitude maior de trabalho e com uma frequência menor, o que acontece? Como a amplitude é maior, corre o risco da roda, por exemplo, passar com um pneu mais tempo no ar do que se eu tivesse uma mola com uma frequência muito alta. Perceba que quando eu tenho amplitude, ou seja, quando a mola sobe muito e desce muito, né? Normalmente eu tenho uma frequência muito pequena de trabalho. Então o que acontece? Eu perco estabilidade. Pronto, provoca instabilidade. Eu perco estabilidade. Por quê? Nesse movimento da mola subir e descer, o pneu fica muito tempo sem entrar em contato com o solo. Quando eu tenho uma frequência alta de trabalho, o que acontece? Quando o pneu saiu do solo, na mesma hora, a mola já devolve. Volte em contato para o solo. Então, o pneu ele praticamente fica grudado no solo o tempo todo. Então, é uma característica importante das molas, essa frequência aí de oscilações. Só que é o que acontece também, né? Quando a frequência aumenta, eu perco conforto. Porque do mesmo jeito que o pneu ele vai ficar oscilando o tempo todo em direção ao solo, a carroceria também vai oscilar. Então, aí no projeto do veículo você vai ter que compensar isso aí, usar um meio termo, né? Aí vai depender do projeto. Mas veículos voltados aí para a competição, né? Utiliza molas com uma frequência de oscilações consideráveis, né? Porque lá o cara não quer priorizar o conforto, ele quer priorizar a performance, a estabilidade. Então, para uma melhor estabilidade, molas com alta frequências aí de oscilações. Beleza? Então, isso aqui a gente já viu, né? A frequência é o número de oscilações que a mola fará depois de comprimida. Então, se você chegar lá na frente do veículo e você empurrar o capô ali para baixo, né? Você vai ver que a carroceria ela vai oscilar algumas vezes, ok? Então, aqui você já consegue observar, por exemplo, que quem define, por exemplo, quem é que define essa altura da carroceria em relação ao solo aqui? Quem é que vai definir? São as molas. Se é a mola que sustenta o peso, você colocou muito peso aqui, o carro vai descer. Não é isso? Então, você viu um veículo na rua que está muito abaixo do original, né? Você não vai acusar, por exemplo, amortecedor, né? E quem está sustentando o peso lá são as molas. O veículo está baixo, modificou a altura, né? É mola, ok? Quem vai definir essa altura aí são as molas. Então, como a gente já falou também, né? Se a suspensão é macia, ela produz maior amplitude de oscilações, só que com a frequência de trabalho menor. Então, gera mais conforto, porém, perde um pouquinho aí de estabilidade. Então, as molas normalmente são fabricadas aí
em um aço especial, que é chamado de aço mola aí, né? E são basicamente elementos elásticos. Então, detalhe aqui, eu acho que nesse slide eu não coloquei as duas funções da mola, então você já anota a segunda aí, ok? Eu acho que aqui eu só falo de uma delas. Cortar 3 elas aí, ó. Tá certo. Seguinte, vocês anotam aí. As molas, elas têm duas funções, ok? Específicas. Então, eu gosto de classificar assim. A mola ela tem uma função estática e uma função dinâmica. Isso, repetindo, isso não tem aqui. Eu acho que não tem aqui no slide. Então, a primeira função da mola é a função estática. A segunda é a função dinâmica. Ou seja, a mola exerce uma função específica quando o veículo está parado, que é a função estática, e ela exerce uma função característica quando o veículo está em movimento. Ok? Então, por exemplo... Professor, a segunda poderia repetir aí? A primeira é a função estática e a segunda é a função dinâmica. Ok? Então, o que acontece? Quando o veículo está parado, por exemplo, né, a mola não vai ter nenhuma relação, por exemplo, com termos de absorver qualquer tipo de vibração, por exemplo. Né? O veículo está parado lá. O que é que a mola está fazendo ali? Ela apenas está sustentando o quê? O peso do veículo, e só isso. Então, qual a função estática da mola? Sustentar o peso do veículo. Eu vou botar aqui, ó, função estática. Para quem precisa pegar aí, ó. E função dinâmica. São as duas funções da mola aí. Então, a função estática é o quê? Sustentar o peso do veículo. Acabou aí. Aí, a função dinâmica. Aí eu já vou falar a respeito da função da mola quando o veículo está passando por terrenos irregulares. Então, aí, qual é a função da mola aí? Absorver as vibrações provenientes das irregularidades do solo. Então, estou trafegando, o solo não é perfeito, o solo tem irregularidades, e essas irregularidades vão gerar vibrações aí no sistema de suspensão, que tenderia a passar tanto para o sistema de direção, por exemplo, o volante iria sofrer muito vibração, quanto ia passar desconforto também para os ocupantes, ok? Então, as molas, elas vão absorver. Perceba que eu não disse que ela vai eliminar ou ela vai amortecer. Ela vai absorver vibrações, ok? Então, a função estática é sustentar o peso do veículo e a função dinâmica é absorver as vibrações provenientes aí das irregularidades do solo. Então, as anomalias principais aí, né? Quebra, desgaste e perda de pressão. São as principais anomalias aí das molas. Correto? Então, ela pode quebrar, ou ela pode basicamente trincar, ou ela pode ficar com uma corrosão excessiva, ou perda de pressão, que é quando um elo já está encostando no outro, né? E um dos pontos que eu utilizo para condenar uma mola é esse. Se eu observar que isso, mola cansada, um elo está encostando no outro, já é hora de substituir, ok? Pronto, um carro com lado mais baixo que outro, pode ser sim, mola ruim. E aí o que acontece? No sistema de suspensão, né, as molas mais utilizadas são essas aí, né? Jairo botou aí. Além disso, existe uma medição. Assim, existe um valor mínimo, entendeu? Existe um valor mínimo que você não pode ultrapassar. Então, o pessoal mesmo, quando rebaixa o carro,
existe um valor mínimo de altura em relação ao solo, entendeu? Você não pode ultrapassar isso aí. Pode repetir a parte da função dinâmica. A função dinâmica, né, que está ligada à movimentação do veículo, a função dinâmica da mola é absorver as vibrações provenientes das irregularidades do solo. Ok? Deixa eu colocar aqui, ó. Absorver as vibrações provenientes das irregularidades do solo. A estática é só sustentar peso, Rodrigo. Função estática da mola é sustentar o peso do veículo. Então vamos lá. Os principais tipos são esses aí, galera. Feixe de molas, molas helicoidais e barras de torção. Dos três tipos aqui, um que a gente não vai ver muito aqui é essa barra de torção aqui, tá, galera? Ela tá bem comum. E outra coisa que eu sempre digo, não confundam o eixo semirrígido que sofre torção com barra de torção. Porque, por exemplo, você pode considerar ele como uma barra de torção, mas, por exemplo, a gente tem um elemento aqui cujo nome é barra de torção. Então, se você chega, por exemplo, numa atividade, você vê lá o eixo semirrígido e você coloca barra de torção, aí já cria um problema, porque barra de torção é um tipo de mola. Então, você não pode considerar o eixo semirrígido como barra de torção. Barra de torção é tipo de mola. Eixo semirrígido é eixo semirrígido. Ok? Então, ele é um eixo semirrígido que sofre torção. Então, vamos lá. Feixe de mola é quando você quer carregar carga. Ok? Isso aqui é para peso. Não é para conforto. Se você quer conforto, você vai para a mola helicoidal. Ok? E um meio termo entre os dois é uma barra de torção. Que está bem, o único que eu diga, né? Que está bem extinto hoje, tá? Porque é uma mola que ocupa muito espaço transversal, né? E aí ela não está sendo muito utilizada, não. Foi bastante utilizada em algumas picapes, utilizaram essa barra de torção aí. O Fusca utilizou uma espécie de barra de torção também. Mas hoje a gente não está utilizando tanto, ok? A gente vai observar aqui como é cada um deles. Então, olha aí, ó. A mola helicoidal, que é a mais comum, né? Todo mundo conhece. É uma barra de aço enrolado em forma de espira. O feixe de mola, que são várias lâminas de aço com uma certa curvatura característica aqui. Ok? E eu tenho a barra de torção, que é uma barra mesmo aqui. A gente vai ver como é que ela funciona. Bom, como saber quando os feixes de molas... Assim, normalmente, né, problema de mola você identifica pela altura do veículo. Porém, pode acontecer da altura do veículo não ter ultrapassado ainda o ponto e você ter uma fissura aqui, por exemplo, neste feixe de mola, ou você está escutando um rangido muito grande, né, de uma forma assim que já está insuportável, porque essas lâminas aqui, por exemplo, quando você colocar o peso aqui, ó, perceba que ela é em formato de U, tá vendo? Então, quando você coloca o peso aqui, ó, ela tem uma flexibilidade de se movimentar. Então, ela faz isso aqui, ó. E o tamanho dela aumenta. Não sei se vocês conseguem observar que se eu baixar aqui, o tamanho, o comprimento da projeção aqui aumenta, né? Então, há uma movimentação entre as lâminas aqui. Então, aqui, por mais que a gente não consiga enxergar, tem alguns elementos aqui dentro que é para diminuir esse atrito que ocorre, né? Só que esses elementos, com o tempo, eles vão se perdendo, vão se degradando, né? E aí, pronto, pode causar trinca da lâmina ou pode ficar apresentando ruído excessivo aí. Deixa eu ver que alguém perguntou aqui alguma coisa.
O feixe de mola só é... Isso, Eduardo. Isso. A ideia é você sempre utilizar feixe de mola quando você precisar de peso. Porque esse feixe de mola, ele não lhe dá um conforto, né? Ele não tem o mesmo poder de absorção, de vibração, quanto a mola helicoidal. Entendeu? Então, se você não tem um veículo que foi projetado para suportar peso, você coloca uma mola helicoidal. Correto? Pronto. E a barra de torção, que é uma barra mesmo. Aí daqui a pouco eu vou mostrar, não sei se dá tempo hoje, mas eu vou mostrar mais ou menos como é que ela consegue sustentar o peso e tal. Ônibus é sempre feixe de mola, viu, Matheus? Não vai usar a mola helicoidal nem a pau. Porque é muita carga, é muito peso. Dianteira, traseira, é dependente feixe de mola. Tem jeito. Caminhão, ônibus, veículo pesado aí, sempre feixe de mola. Pronto, tem ônibus que usa bolsa de ar também, né? Principalmente esses ônibus de viagem. E muitos deles utilizam o conjunto, né? Feixe de mola conjugado com a bolsa. Naquele esquema que eu falei nesse instante, quando eu falei lá de suspensão pneumática. Assim, Rodrigo, barra de torção em alguns veículos mais antigos, entendeu? Hoje em dia, se você for procurar, você não vai achar mais assim veículos modernos utilizando barra de torção, não. Correto? Mas algumas picapes utilizam barra de torção. Alguns veículos mais antigos, como Fusca, Kombi, utilizaram uma espécie de barra de torção também. Não é tão eficiente em termos de conforto quanto a mola helicoidal, além de ocupar muito espaço. Fica muito exposto também a impactos ou coisa do tipo. Para empenar também é muito fácil, comparado à mola helicoidal. Então, né, como a gente já falou, o feixe é para suportar peso, entendeu? Suportar carga. Vai ser utilizado quando o veículo for projetado para suportar carga. Fora isso, ela não vai ser utilizada. Então, eu tenho algumas opções aí, né? Varia o modelo. Aqui, eu falei um pouquinho sobre esse detalhe aqui, onde a mola helicoidal, ou a mola do tipo feixe de molas, utiliza várias lâminas, ok? Por exemplo, tem carro que utiliza uma lâmina só, entendeu? É um carro que vai suportar peso, mas nem tanto, né? Por exemplo, se você for pegar, se eu não me engano, a Fiat Strada, ela utiliza feixe de molas, né? Então ela já suporta uma certa carga, né? Uma carga considerável. Fiat Ducato, uma mola só. Quando você vai, né, dobrou, quando você vai para um veículo que vai suportar, né, uma carga mais elevada, você já vai para as picapes médias e grandes, e daí para cima, né, ônibus e caminhão, aí você bota várias lâminas. Tem casos que você utiliza mais de um conjunto de feixes desse aqui, ó. Você tem esse conjunto, e você tem aqui embaixo dele ou acima dele mais outro. Porque quanto mais lâminas você coloca, maior é a carga que você consegue suportar. Não sei quem já reparou, tem alguns caminhões aí, carretas, né, veículos que suportam muita carga, que no mesmo eixo ele pode utilizar dois conjuntos de feixe de mola. Original, viu? Não é original. É porque suporta muito peso mesmo. Vários feixes aí, ó. Então, essas abraçadeiras aqui, né, mantém as lâminas aí unidas, né? Só não pode limitar a movimentação, né? Mas mantém elas unidas. E esse espigão aqui, ó, o pino mestre, né? Pino mestre, espigão, enfim, vai ajudar a travar também essas lâminas e vai também deixar esse eixo rígido aqui, né, posicionado, centralizado, correto?
E esses grampos aqui, ó, né, é que são utilizados aí para fixação do conjunto do feixe de mola no eixo rígido, ok? E outro detalhe importante aqui, ó, é que essa mola aqui de cima, percebam que, apesar de eu ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 lâminas, apenas uma é presa aqui no chassi, tá vendo? Então, essa mola que é presa no chassi aqui é chamada de mola mestra, ok? A mola mestra aqui é a que vai presa no chassi. Eu posso ter mola mestra dupla, por exemplo. As duas últimas aqui são fixadas no chassi. E outro ponto, se você observar aqui, ó, em um ponto aqui, essa junção é fixa, ela não tem como se mover, tá vendo? Só que aqui eu tenho uma espécie de gangorra, ó, que é o jumelo, ou olhar o móvel. Então perceba que aqui, ó, esse feixe ele consegue aumentar de tamanho, ó. Ele consegue fazer isso aqui, por exemplo, ó. Vim para cá ou vim para cá. Porque quando você for botar peso no veículo, a tendência é esse arqueamento aqui cessar. E essa junção aqui, esse conjunto, ficar reto. Né? Não sei se vocês conseguem entender. Quanto mais peso eu colocar aqui, ó, a tendência é o feixe ficar reto. E se você exceder, ele curva para o outro lado. Ok? Então, o comprimento desse feixe aqui, ele muda. Por isso que esse ponto aqui tem que ser móvel, para permitir essa movimentação aí do feixe. Deixa eu ver umas mensagens que estão chegando aqui. O que vocês botaram aqui? Então, barra de torção não usa amortecedor? Usa amortecedor sim, Denivaldo. Quando você tem barra de torção, você tem também amortecedor. Você tem sim. O calço aumenta a altura, sim, o calço aumenta a altura. Com certeza. Vocês conseguiram entender aí, galera, o feixe de mola? Por que ele aumenta de tamanho e tal? A van que eu tenho, o feixe é fixo. Não tem o mancal móvel, não? Isso pode acontecer. Quando o arqueamento é controlado, isso pode acontecer. Eu não sei se eu vou ter algum exemplo aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo para mostrar a vocês aqui. Eu tenho um exemplo aqui, não, aqui também é móvel. Mas, enfim, pode acontecer de você ter a junção fixa assim, quando esse arqueamento ele é bastante controlado. Olha só, olha o caso que eu falei aqui, ó, eu posso ter a mola mestra dupla, ó. Então a fixação é por aqui, né, nas duas primeiras molas. Então, aqui a mola mestra simples e aqui a mola mestra dupla. Deixa eu ver mais perguntas aqui. O primeiro que eu mostrei, peraí que eu passo aqui. Caminhão de feixe de mola na dianteira, sim, Rodrigo. Caminhão dianteira, traseira e feixe de mola. Veículo pesado não tem condições. É feixe em tudo. Ok? Então, olha aqui, ó, o meu feixe, né? A envergadura aí, eu tenho o arqueamento aí das lâminas. Os olhares de fixação, né? Onde eu for fixar a minha mola na carroceria. Olha o pino mestre aqui. Assim, Matheus, normalmente, e principalmente para os veículos leves, não se tem um tempo específico, né, para fazer essa troca.
Alguns seguem um determinado tempo para a troca do feixe em veículos pesados, ok? Porque ainda hoje, na área de pesados, né, na área de caminhão aí, de ônibus, muitas vezes você tem um responsável específico para tratar só do feixe de molas, por exemplo. O pessoal chama de moleiro, né? Ele só faz o serviço do feixe de mola. Então o cara chega lá para trocar o feixe porque partiu ou porque já está rangindo. E aí ele consegue reparar aí esse feixe de mola, né? Muito trabalhoso, sim. Mas ainda existe. Então, assim, como uma regra geral, não existe um tempo específico, não, viu? Aí vai da condição de uso. A mesma coisa aí, né? O arqueamento. A curvatura aí. Olha o exemplo que eu falei aí, ó. A maioria dos caminhões tem esse barulho, né? Ônibus mesmo, quem pega ônibus, Jesus Cristo, né? Qualquer chacoalhada você já escuta já o rangido. Então, olha aqui, ó. Você tem dois conjuntos de feixe de mola aqui, ó. Um principal, que é de fato quem vai suportar, né, maior carga. E o daqui, que é o quê? Vou colocar uma carga adicional. Vou utilizar a carga máxima do veículo. E esse feixe aqui entra em ação. Ok? Para auxiliar o feixe principal. Posso ter a utilização em vários eixos aí, né? Veículos pesados mesmo. Ó. Então, tem um feixe aqui, né? Olha ele aqui, ó. Só que dessa vez preso por baixo aqui, mas não muda o conceito. A mesma coisa. Ok? Então, suspensão dependente com feixe de mola aí. Olha aí problemas que eu posso ter, né? Olha o que eu falei aqui, ó. Muitas vezes o feixe está lá preso, mas você tem uma trinca. E aí o barulho é absurdo, né? E aí trincou um, com o movimento ele vai ficar fazendo isso aqui, ó. Subindo e descendo, batendo na lâmina de cima, batendo na lâmina de baixo. Rapidinho, as outras lâminas vão sofrer aí um problema semelhante. Ok? E aqui a braçadeira que partiu, né? E aí essa lâmina aqui vai chacoalhar, né? Para cima e para baixo também, podendo trincar aí todo o conjunto. Bom, galera, próximo conteúdo agora, a gente falar de mola helicoidal e barra de torção, né? Para aí depois a gente passar para amortecedor e depois ver os outros componentes. Porém, né? O nosso tempo é curtíssimo.